demo para você aí que é religioso não é o capeta. O problema talvez seja o não entendimento do que é uma qualidade de áudio. Eu tô vendo você falar e eu tô dando risada aqui internamente. Internamente, né? O Olemir, o cara que ri internamente. Esse cara produziu uma música na cozinha da casa dele, Quem que é esse doido aí? com um celular. Em 1986 eu pus o pé no estúdio pela primeira vez para gravar. E quando você chegava lá, o cara já tinha uma partitura, já tinha um arranjo rolando ali e você tinha que seguir aquela coisa. O que você sente quando alguém vai botar voz em alguma coisa no seu estúdio e aquilo não tá bom? Rapaz, eu não sinto nada. Tô brincando. Que bom que você está aqui, né? Espero que você goste, tá? O nosso papo de hoje é sobre produção musical na era digital. Convidei duas feras para falar sobre esse assunto e eu espero que no final seja compensador para você que é profissional da área, que pode aprender com essas duas feras aqui, e para você que está sonhando em fazer seu primeiro DVD ou alguma produção musical, pegar dicas importantíssimas aqui, porque invariavelmente o marinheiro de primeira viagem, né, o artista que é marinheiro de primeira viagem em produção musical, normalmente se ferra, né? Então espero que você aprenda bastante na conversa que eu vou ter aqui com essas duas feras. Genison Pons, que não é Genilson, nem Genson, nem nada, é Genison, que aliás, como ele é escrito com 2 N's, né? Essa palavra, ela é proparoxítona, mas não tem acento. Por isso é que o povo te chama de Genison, Exatamente. Entendeu? Então tá, Genison Pons, que a partir de agora, se eu lembrar, só vou chamar de Pons. Isso, eu tenho usado mais. Seja bem-vindo ao Blog Cidade. Grande, Léo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar um pouco sobre essa era de velocidade de mudança de ferramenta, né? Que é a era do áudio digital. E sobre essa transição, sobre AI, fazendo música, sobre ferramentas, sobre formas de produção, né? Que hoje todo mundo pode ter um estúdio praticamente em casa para desenvolver projetos, esse tipo de coisa. E esperamos ajudar aí quem está querendo mexer com isso de alguma forma. Com certeza. Olemir, seja bem-vindo, prazer te ver aqui. Que bom que você está aqui. Obrigado pelo convite, fiquei feliz de estar aqui ao lado do mestre Genison Pons e contigo aqui, né? Que é uma referência aí na comunicação. Obrigado. Muito bem, Genison e Olemir, pergunta que eu vou fazer para você vai valer para ele também, né? Uhum. Seguinte, para começar, para a gente falar um pouco assim sobre, de uma forma mais ampla, para começar a nossa conversa, né? Produção musical na era digital, o que tem de bom e o que tem de ruim? Assim, de uma forma geral. Olha, tudo tem dois lados. Vamos delinear a era digital, né? Antigamente a gente gravava em fita, analogicamente, né? Depois a gente começou a conseguir gravar sinais digitalmente, o que permite uma edição maior, que foi o grande chamariz, né? A facilidade de edição. Você lembra do Álvaro cortando fita? O negócio era complicado. Eu mesmo fiz isso algumas vezes. O negócio era complicado. Reguinha de edição, splice, né? E o que aconteceu? A popularização das ferramentas, né? Hoje a gente tem programas gratuitos que você baixa na internet, põe no seu computador e você tem um pequeno estúdio em casa. Isso é muito bom. Por quê? Porque dá a possibilidade da pessoa desenvolver um projeto sem gastar aquela fortuna que você gastava no tempo do estúdio analógico, que era uma fortuna, era por hora. Essa pessoa, o problema talvez seja o não entendimento do que é uma qualidade de áudio. Então, já que a pessoa tem um computador em casa, ela tem uma ferramenta ali, ela pode fazer até um áudio com uma qualidade bem razoável. Mas isso ficou com uma variável muito grande. Então isso pode ser um problema. Né? Agora, ainda para você, porque o Olemir depois vai pegar o que você está dizendo e vai dizer o que ele acha, né? Tá, mas vamos lá. Antes do teclado,
o sujeito para fazer um arranjo, ele precisava estudar, ele precisava escrever para todos os instrumentos e tal, né? Precisava. Aí vem o teclado, aí o cara vai lá, toca em dó e depois transpõe e vai virando aquela algazarra, porque um monte de instrumentos não estão naquela região que ele tocou e tal, mas virava arranjo, né? E isso a gente sabe, ocorreram milhões de vezes, né? Então, também nesse aspecto, a facilidade do sujeito, sei lá, dizer, ó, eu sou arranjador, faço arranjo, sei lá o quê, enfim, isso trouxe uma qualidade inferior para a música, porque antes o cara, para fazer arranjo, ele tinha que estudar de verdade, né? Outra coisa que também aconteceu por causa do teclado, o cara tocava lá tudo no teclado, né? Violão no teclado, sax no teclado, baixo no teclado, piano no teclado, tudo no teclado. Então, por esse ângulo aí, vamos lá. Olha, se você olhar hoje em dia até, você tem trabalhos que são apresentados com teclados que simulam ritmos, né? Tem até estilos aí, pisadinhas que tem que ser assim. Entendi. Hoje ele tem que ter aquela qualidade. Antigamente um arranjador era, vamos pegar o top, Quincy Jones. É um cara que tinha que escrever para orquestra em qualquer formação e assim, ele tinha muito pouco tempo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns maestros, amigos meus. Eles são muito rápidos, muito eficientes, têm muito conhecimento. Então, esse é um nível de profissional. A gente não pode querer que um cara que pega padrões de ritmo e de melodia prontos e monta. A gente não pode chamar isso de arranjo. Né? Isso é uma colagem. Isso não tem um estudo, não tem um preparo. Ele não trabalhou em cima de uma melodia de forma a delinear um arranjo e dar uma característica acentuada para as qualidades da música. Não, ele montou um monte de padrões de ritmo e melodias. Fez uma colagem. Esteticamente ficou razoável, vai com Deus. Entendi. Né? Eu diria que a diferença é essa. Então, o que começa a acontecer? O Olemir sabe disso. Eu, quando fui embora para São Paulo, por que eu fui embora para São Paulo? Porque eu comecei a bater orçamento de 4 mil com orçamento de 400. Produção de jingle aconteceu isso assim. Pois é, exatamente. Os caras chegavam para mim, não, mas peraí, por que 4 mil? Eu trabalhava com publicidade também, eu falava, porque eu pego um gravador, eu preciso de um som de padaria, eu vou na padaria, gravo, depois eu passo na borracharia, eu faço a ambiência toda, depois eu faço uma trilha original, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. E o cara não entendia muito, não. Ele queria saber por que o do outro era 400. Você entendeu? Então acontece isso. Você vai ter profissionais que trabalham num nível top, que você pode chamar de arranjador, e você vai ter profissionais que trabalham num outro nível que atende também uma demanda, que também estão fazendo o seu trabalho, né? Ô Lemir, o Gênesis naturalmente está falando de um tempo muito recente, né? Agora os teclados estão aí com uma tecnologia insana, vamos dizer assim, né? Mas lá atrás, nos anos 90, quando você ainda conseguia samplers de 2,5 segundos, né? Tinha um Zackaizão lá, custava uma fortuna aquela merda, entendeu? Mas só sampleava 2,5 segundos. Pensa bem, hoje qualquer plaquinha on-board aí sampleia 24 horas, sei lá quanto tempo, um mês, né? Mas assim, de lá pra cá, é óbvio que a produção musical ficou muito mais viável, muito mais acessível para todo mundo. Mas nesse primeiro momento, o que eu queria saber é o seguinte, essa piora na parte artística provocada pela facilidade que trouxe o digital. Sim. E aí? Bom, eu tô vendo você falar e eu tô dando risada aqui internamente. Internamente. Né? O Levi, o cara que ri internamente. Porque você tá falando do cara que faz tudo em dó e depois sai mudando o tom. Rapaz, hoje em dia não sabe nem o que é dó. Nossa Entendeu? Senhora. Então eu lembro alguns episódios, assim, alguns carnavais atrás, eu não sei qual deles que foi. Soltou uma música aí, Meu Pai Te Ama, que é o nome da música. E essa música ela deu um rebuliço muito grande aí, porque a melodia, em tom maior, vamos dizer, Lá maior,
e a harmonia Lá menor. Rapaz, esse negócio deu um pano pra manga na internet, porque apareceu especialista de todo jeito para explicar aquilo. Algumas pessoas falaram que aquilo era um contraposto ao blues, que o blues a gente toca ele em maior, né? Você tá tocando em Lá maior, mas a gente usa a escala menor para poder improvisar, para criar as melodias. E aí o cara falou, ó, isso aí é um blues ao contrário. Saiu especialista de todo jeito explicando aquilo. Só sei que eu esperei assim, falei, não, vou dar opinião, não vou comentar sobre isso não, porque precisa saber o que é. Rapidinho saiu uma matéria na internet, mostrando quem é que criou aquilo. O rapaz fez na casa dele, ele fez lá para aquele site lá que na época estava bem... Não estava no início, mas ainda não era o que é hoje, né? Que é esqueci o nome, a galera que mexe com o funk. E o rapaz, ele explicando, falou, ó, o pessoal mandou essa música aqui para eu finalizar, eu peguei o Melodyne, fiz aqui, eu não entendo nada de música, mas eu fiz aqui e deu certo isso aí, entendeu? Inclusive, criei o saxofone aqui, através da voz dele. O rapaz não entendia nada de música e aquilo ali, aconteceu daquilo ali dar certo. Ele nem música sabia. Então a gente chegou num ponto, assim, que quando a gente fala do arranjo, é um negócio que está muito distante. Entendi. Agora, ao mesmo tempo, eu gostaria de frisar assim que quando a gente fala que não está valendo o arranjo, tem que observar o seguinte, se no mainstream está desse jeito, é importante observar que paralelamente corre um mercado onde o arranjo é importante, né? Não está todo assim destruído, não. Ou seja, a música ainda tem o lugar, tem o seu lugar. Sim, com certeza. Tem muitos artistas. MPB, por exemplo. A chamada nova MPB tá aí arrebentando, tá cheio de artistas bons. Você vê um Salomão Soares tocar aquele piano dele, uma Vanessa Moreno cantar do jeito que ela canta, sim, né? Esse pessoal tá arrebentando, tá mandando ver aí, né? Ou seja, isso tá trazendo de volta uma coisa que existia nos anos 70. Sim. Porque sim. Nos anos 70, se você pegar Djavan, Zé Ramalho, Chico, Caetano, esses caras eram populares, ué. As emissoras tocavam essa gente. Aliás, por isso que chama MPB, né? Música popular brasileira. Aí de repente, o que é popular hoje, se você for pegar do ponto de vista musical, né? Do ponto de vista musical, não dá nem para pensar em comparar, né? Uhum. Porque tá fazendo a cara feia aí por quê, Gênesis? Ponce. Não, tô pensando nisso tudo. Tá refletindo aí. Tô pensando nisso, mas minha cara feia mesmo, eu tenho cara de meio mal-humorado, assim. Ele falou um negócio, eu lembrei de um negócio interessante, porque uma coisa eu tenho que louvar, que assim, música é ideia. Então, eu vi um cara que teve assim 50, 70, 80 milhões, eu não sei quanto, era assim, assustador. Esse cara produziu uma música na cozinha da casa dele. Quem que é esse doido aí? Com um celular. Ele gravou a panela da mãe e usou a panela da mãe como ritmo do funk. Né? Pegou a panela de pressão, não sei o quê, gravou não sei o quê, e foi o primeiro sucesso do cara. Quer dizer, ele não entende música, mas a ideia é muito boa. Ele não entende música, mas é muito musical ao mesmo tempo. Mas você está dizendo que ele não entende música, mas o que ele fez era música. Ué, você é um comunicador. Quando é que a música é um sucesso? Quando ela se comunica com o público. O cara pega aquilo, não estou questionando se é bom ou ruim no sentido de estética musical e de paladar musical. Mas o cara conseguiu uma comunicação com milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. O que mostra o que é a era digital, o que ela possibilitou. Ela deu voz. A gente tem hoje a inserção de cerca de 120 mil músicas dia no Spotify. 120 mil músicas novas. Novas. Ou seja, a gente está falando. O volume é monstruoso. Uhum. Se a gente quisesse ouvir tudo, acho que uma vida não dava. Ou seja, lá atrás tinha uma demanda enorme reprimida, porque as pessoas não davam conta de fazer. Agora nós temos o contrário. Para você fazer sua música ser ouvida, é infernal. Claro. Pode preparar um investimento pesado. Esse é um problema da era digital. Apesar de toda a visibilidade da internet, ou você vai contar com a sorte, ou você vai contar com uma equipe muito boa,
e uma ideia muito boa para conseguir bombar uma música. Ou seja, ficou muito fácil ou produzir. Você vai ter 10 likes dos amigos. Ficou muito fácil produzir, sei lá, algo que pareça música, né? Então sim, o volume é enorme. Existe essa banalização, essa massificação de informação com pouco conteúdo que traz um monte de problemas. Né? Agora, você citou isso, inteligência artificial. Outro dia eu peguei uma matéria de alguém dizendo o seguinte, aqui, o cara explicando e sugerindo que as pessoas fizessem isso, uma inteligência lá que ele citou o nome e tal, isso aqui, que eu mandei um tema, eu disse que eu queria funk, eu disse que a voz tinha que ser parecida com a voz tal, e eu botei lá um exemplo, aí uma hora depois a música estava prontinha, com letra, com tudo, e a voz que estava executando era cover do artista que ele pediu. Sim. Ou seja, cara, não sei. Onde separar? Não, a gente tem caso mais grave, a gente tem caso de sindicato de música, parece, questionando e coibindo, porque tem gente usando aí para fazer música jogando no Spotify uma atrás da outra. Pois é, ué. Assim? Aonde isso vai chegar? Onde é que essa indústria quer chegar? Porque aí já não é indústria mais. Não. Né? Já tem um tempo que eu tenho visto assim, uma reclamação, e essa reclamação não é assim exclusiva do Brasil, é mundial. Eu vi um vídeo do Richard Bonnat falando sobre isso, a questão do mercado. O mercado musical e fonográfico também, antigamente era dominado pelos músicos. Então os músicos ditavam as regras e os músicos definiam quem iria estar no sucesso. Quer dizer, não 100% dos músicos, mas a prioridade era musical. E veio passando o tempo e esse domínio hoje é de empresários. E a prioridade aí não é a questão da música. A questão do entretenimento, a música, ela é só apenas mais um detalhe. É o show. É o show. E é onde vem o famoso tiro no pé, né? Que a indústria fonográfica, assim, na minha forma de entender, ela deu tiro no pé quando ela aboliu o vinil. Tirou o vinil fora, tirou a capona fora, porque se no CD você passou a tirar cópias em casa, ficou aquela coisa fácil, então ajudou muito a pirataria. Agora, uma coisa que era difícil piratear, a capa. E é uma das coisas que mais fazia o cara colecionar era a capa, porque ele via a foto, ele via a ficha técnica, achava bonitão aquilo. Quer dizer, o pirateiro, para fazer tudo igual, ele teria um custo muito alto, né? Então, a partir da hora que você tirou essa coisa, você tirou o elemento do colecionador. Você foi eliminando o seu usuário, vamos dizer assim, né? A indústria fonográfica, ela começou a dar o tiro no pé, foi aí. E hoje, esses empresários, eles não conseguem enxergar. Tá todo mundo querendo uma coisa assim muito rápida, ele tá pensando no aqui, mas não tá pensando no futuro. A produção musical, por exemplo, há alguns anos atrás, você produzia você começava produzindo lá um compacto, que chama compacto simples, né? Então, não sei o quê, que era um single, e depois aquele single já estava sendo retirado de um LP que o cara estava gravando. Ou se não fazendo um teste, né? Ou então a gravadora testando. Testando alguma coisa. Mas você tinha uma produção musical anual, ou a cada 2 anos, dependendo do artista e tal. Agora não, agora os caras gravam uma. Gravam uma para explodir nas redes, e o empresário fazendo isso, ou seja, eles provocam um pseudo-sucesso, que na verdade é um sucesso de execução, não é sucesso verdadeiro, né? Um sucesso de execução, e aí eles começam a vender show, e fazer show e tal, não sei o quê. E hoje em dia tem uma coisa acontecendo nesse meio aí, que é o seguinte: o cara, ele monta uma trupe, né? Tipo assim, são vários artistas e tal. Esse empresário contrata todo mundo, paga salário fixo, entendeu? Imagina o cara imagina aí, ô Gênesis, o cara que ganha nada, entendeu? Nada. Aí de repente chega um empresário, uma dupla e tal, só que, vou te pagar 20 conto por mês e tal, pra você. E aí ele começa a faturar 500 com essa duplinha, porque ele inclui essa dupla num circo, e aquele circo é que é o show. Isso é o que está acontecendo hoje. Agora, isso de um lado. Agora, do outro lado, como ele me chamou a atenção aqui, a produção musical, a música de verdade, né? Assim, que seja música, que não seja, sei lá, que não seja essa coisa maluca que você chamou aí agora há pouco de... não é montagem, colagem, né? Que não seja isso, né? Porque... Eu acho que tudo é cíclico, né?
Não tem jeito, historicamente a gente vê isso. Vai chegar um momento de caos, se já não estamos, se já não passamos, e vai aparecer uma novidade, porque esse processo está muito acelerado, né? A gente está falando de produção musical na era digital. Daqui a pouco, esse processo pode ser um processo feito por máquina o tempo inteiro. Então, acabou a produção musical. Não é isso? Mas nunca vão acabar os músicos e os produtores que trabalham com música. Alguém precisa tocar um instrumento. Isso nunca vai acabar. A inteligência artificial, ela sempre precisa de alguém. Com certeza. Até Sempre. porque ela precisa da referência, né? Então, assim... Eles já estão com ideias de shows holográficos. Aí faz o show e projeta-se uma holografia. Ou seja, eu acho muito pouco provável. Mas se acontecer isso mostra o seguinte, cara, as pessoas que estão lá assistindo, elas estão abobadas, né? Abobalhadas. Porque, cara, um perigo. Não tem cabimento. É a mesma coisa de você entrar num restaurante para almoçar e o que o restaurante oferece é fotografia do almoço. Então, assim, eu quero um filé mignon, não sei o quê. Aí o cara traz a fotografia e você fica olhando para a fotografia e tal. Aí olha, Você olha, bota um olha. salzinho nela ali, manda ver. Entendeu? Quer dizer, ou seja, o show holográfico, assim, a holografia, vamos dizer, né? Dentro de um show real, tem lá o seu. Agora, cara, não duvido que isso vai acontecer, não, mas é fotografia de almoço. Já aconteceu. Entendeu? Já aconteceu. Então, o Rodrigo ali dizendo que já... Ok. É verdade. Mas aí o seguinte... Bem lembrado. O músico, o cara que toca, né, o instrumento... Esse nunca vai parar. Não vai. Não Agora, vai parar de tocar, nem de compor, nem de produzir. Sempre vai ter um nicho. Sim. Pode ser um nicho menor, pode ser um nicho maior. Isso aí vai depender de como ele consegue comunicar e como ele consegue... trazer pessoas para ouvir aquilo, porque, veja bem, se por um lado está indo para esse lado não musical e aquilo parará, tarará, quando aparecer uma coisa que é o contraste daquilo e essa corrente se virar, a gente vai chamar de música, o que é música de verdade, e essa outra coisa a gente vai chamar de quê? Tem que surgir um outro nome para separar esse negócio aí, porque, cara... É o mercado do entretenimento, né? Porque o entretenimento... Show. O entretenimento, ele quer usar as pessoas, ele quer produzir o dinheiro. O objetivo é esse. Não tem arte envolvida nisso. Pode até conter, mas o objetivo não é a arte. O objetivo é o lucro. E eu acho bacana, assim, que aconteça a inteligência artificial, que aconteça todo isso. E quanto mais rápido acontecer, melhor, porque as pessoas, elas enjoam disso muito rápido. Eu lembro assim no Instagram, né, a galera chama de trend, né? No geral na internet, aí surgiram aquelas fotografias. Aí você bota uma foto sua, eu peguei da minha esposa, né? Criei altas artes ali com aquilo. Umas 120 fotos, assim, de uma vezada só. Mas, cara, aquilo ali, você começa a olhar, aí o outro faz, você faz. O que você fez já não tem exclusividade, porque o outro fez, aí o dele ficou bacana também. Tudo fica bacana. Tudo fica com a mesma cara. Então, quanto mais rápido o cara meter a cara nisso aí... Tem vários sites para criar música, vai ficar tudo igual. Música com inteligência artificial. Quanto mais o cara escutar essa música, ele vai falar, cara, isso aqui tá enjoativo. A gente tem uma comunidade no Facebook, onde temos lá profissionais de criação de trilha sonora. O Gênesis faz parte, né? Produtores, o Maurício Domene, tem vários artistas lá, né? E um dia o cara colocou assim, ó, quero ver o que a inteligência artificial vai fazer quando você mandar um material lá, tá lindo, perfeito, mas o cliente vai falar assim, tá muito bom, mas tá faltando um tchan. Quem vai fazer o tchan? Porque o músico resolve. Quantos tchan você já fez numa trilha para resolver? Não é? É aquela coisa que é subjetiva, assim, você sabe resolver isso. Faz um tchan. Lascou, hein? Não, a inteligência artificial vai mandar um tchan, né? Não tem jeito. Segura o tchan. Assim, então ó, não tem jeito. É o cara que traz. Ó, tem um tocando aí. É o cara que traz a fotografia do almoço e aí o cliente fala assim, escuta, não tô sentindo o aroma e tal. Põe aroma aí, entendeu? O cara vem lá com um sprayzinho lá, molha aquela fotografia, mas não vai ter gosto, nunca vai ter gosto. Então, a inteligência artificial,
Eu até acho, né? Porque, na verdade, o que é essa inteligência artificial? Ela vai lá, rouba os características. ritmos, ela rouba Ela copia, a merda toda, ela dá uma entendeu? cópia. E aí você dá um dever de casa para ela fazer, ela vai pegar tudo aquilo que ela assimilou lá e vai fazer algo igual àquilo que ela aprendeu. Né? Mas ela reaprende, é mais complicado porque ela realmente reaprende. E agora- ela consegue ser original, ela consegue se desviar de tudo que é formato de cópia de agora- texto de música. Agora, é assim, O negócio não é mais- o nosso... Mas como se dizia na Rede Globo, nada substitui o talento. Com certeza. Aliás, eu gravei essa frase várias vezes no Profissionais do Então Ano. não tem jeito, sempre vai ter. Não vai substituir porque tem uma coisa humana que a Claro. inteligência artificial eu não tem. Eu vejo ferramentas como ferramentas. Sim. Né? Então a gente tem uma gama monstruosa hoje de softwares, de emuladores de sonoridade. Tem programa para fazer trilha de cinema, para fazer corda de cinema, faz violão, faz tudo. Eu acho isso excelente para uma pré-produção. Sim. Eu uso. Como Ou pra ferramenta. ou para fazer umas coisas que eu gosto de fazer, como mas ferramenta. na hora de gravar uma bateria, dificilmente eu ponho uma bateria, apesar de poder fazer uma bateria muito bem feita com as ferramentas que tem hoje, eu chamo Um baterista. um baterista. Contrabaixo poderia fazer todos. Vem cá, baixista. Você não pode sair tirando emprego dos outros assim, não. Você tem que ter um respeito pelo mercado profissional. E também a característica que cada Claro, baixista, claro, cada cada baterista pessoa imprime, tem uma né? característica, vai imprimir aquilo. Eu me lembro do Hans Zimmer. O Hans Zimmer trabalhava com 20 módulos de um aparelho que a gente já usou muito, assim, pá. Ele usava aquilo, fazia a trilha toda, depois ele chamava uma orquestra. Para tocar. E ele falava. E quando a gente ouve a demo dele, já é um negócio Já é assim, fabuloso. absurdo, né? Claro. Só que ele falava, eu não posso substituir 70, 80 almas. Entendeu? Então o negócio não é tão simples. E assim. na verdade é o seguinte, a tecnologia foi ficando tão safada, né? Que se você pega, por exemplo, um baixista, né? E aí você vai gravar lá com o baixista e tal, e aí o cara não é máquina. Então o tempo, né? Sim. Vai ter uma Claro, micro, tem uma microflutuação, tem uma humanização. Então, ou seja, que aquilo para o ouvido humano, aquilo é fundamental, Sim. né? Quando você ouve hoje, você pega uma gravação, sei lá, dos anos 60 e tal, de algumas bandas de rock, ou blues, tal, jazz, né, e tal, que o pessoal gravava de uma vez, né, em 4 canais, 2 canais e tal. Você ouve aquilo é música, ou seja, tem uma coisa lá envolvida que te leva junto, porque aquele som não está quantizado, ou seja, não está tudo certinho no seu devido lugar. A tecnologia hoje tem ferramenta para você, né, para você colocar lá essa tônica humana e tal, mas mesmo assim, cara, não atinge na minha opinião, não atinge o objetivo, porque não tem como você substituir o humano, porque o baixista vai gravar hoje, aí ele está numa boa. Acordou bem e tal, não sei o quê. Aí amanhã ele já tá mais não sei o quê, porque aconteceu uma coisa, o dedo ficou mais isso, mais aquilo. Ele nunca vai tocar igual, não tem jeito dele tocar igual, ele não é máquina, né? Mas a tecnologia vai ficando cada dia mais filha da puta e O problema não é, assim, na minha forma de ver, não é a tecnologia em si. A tecnologia, igual ele falou, são ferramentas, né? Pro Tools. Essas ferramentas, elas são importantes e sempre vão ter seu espaço. Agora, o que é preciso trabalhar, todo mundo tem que se atentar, com quem manipula essas ferramentas. E quando eu falo quem manipula, não estou falando do técnico de áudio, não estou falando do cara que está fazendo a colagem musical. Eu estou falando que quem manipula são exatamente os empresários. É o cara que tá pegando o movimento. Por exemplo, o pessoal fala muito do funk, né? O funk, para mim, assim, é um dos grandes movimentos culturais que surge lá na favela, que é genuíno. Assim, muitas vezes eu posso não concordar com um estilo de letra ou outro ali, o geral da coisa, mas uma coisa eu tenho que admitir, aquilo ali surge do povo. Aquilo ali surge do natural. Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Assim como foi o samba, né? A música sertaneja, aquela música sertaneja de raiz. E o grande problema é quando um grandão vê aquilo e fala, vou usar isso aqui, através disso aqui eu vou espremer, eu vou ganhar muita grana com isso aqui, eles vão ganhar um pouquinho, mas eu vou ganhar muito mais, e a hora que encher o saco, eu descarto e já acho outro, né? Então, assim, o problema não é o estilo de música, não é a ferramenta que está sendo usada para criar a música, mas é a forma como está sendo manipulada a cabeça das pessoas que consomem isso, né?
Bom, é difícil, né, cara? A gente não tem jeito, né, cara? Assim, porra, tecnologia é foda. Você chega uma hora que você começa a se questionar, né? Fala, pô, isso aqui eu fazia desse jeito, agora eu tenho que fazer assim. Eu tava te contando entendeu? ferramentas, né? Eu tava te contando algumas canseira. ferramentas. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma música com a minha voz. Tem disponível na internet. Você entra lá, tem um cara lá que separa a minha voz sozinha, me dá a música, a minha voz. Beleza. Aí tem um outro programa que eu chego lá e falo um pouquinho, eu pego a textura da minha voz de novo, mais limpa, eu digito o texto e você tem eu cantando tudo pronto. Ou seja, afinar cantor, isso aí virou bico, né? piada. Virou o trivial. Virou É bico. piada, né? Agora, também tem o seguinte, O cara já canta numa nota só e você faz a melodia para ele. agora tem um detalhe aí. Talvez, então, esse excesso de tecnologia, essa coisa da tecnologia fazer tudo, porque, cara, você pegar o timbre do sujeito, grava lá qualquer coisa, o cara pega o timbre dele e ele canta sem ter cantado e tal, ou seja, talvez... É fake, não então, vai soar, não vai ter aquela força orgânica então, que a música tem. talvez isso... talvez assim, o resultado final disso seja o seguinte, ó, então agora são os que têm talento realmente que vão ter valor, porque todos os outros ficaram iguais e que é tudo fake, entendeu? Talvez seja isso, talvez esse seja o final, porque a gente imagina, quando fala em inteligência artificial, não é o nosso tema de hoje, mas assim, me preocupa muito esse negócio de inteligência artificial, porque hoje nós estamos todos conectados, está tudo conectado, né? A energia está conectada, os aeroportos estão conectados, satélite está conectado, está tudo conectado, ok? Aí eu fico imaginando uma porra de uma inteligência artificial dessa, solta, que tenha escapado daquele limite que foi traçado para ela, por algum motivo ela aprendeu ali e tal, escapou daquilo. Quando ela começar a perguntar, lascou tudo. Então, é isso. Ou seja, aí você imagina em quanto tempo, Lemir, o mundo viraria... A Skynet. Não, quanto tempo o mundo viraria um caos, cara, porque pensa bem, energia, acabou. Meu filho acha 15 anos. Pois é, eu acho que você vê que tem alguns empresários grandes aí tal preocupados com isso, já fizeram algumas reuniões e não sei o que, peraí, tem que ter um negócio aqui, não pode chegar nesse ponto. Isso é o mínimo, viu, cara? Porque se a inteligência artificial começar a perguntar, tipo assim, para você entender, né, o que eu tô falando aqui, para você entender o que eu tô falando. Imagina você fazendo uma pergunta para Alexa, né, que aqui no nosso caso está comandando essa iluminação de fundo, que aqui hoje está laranja, né? Beleza. Imagina você falando para Alexa mudar essa cor e ela fala assim para você, ao invés de mudar a cor, ela fala assim, por quê? Por quê? Como assim? Por quê? Ou seja, nesse momento... Por que não verde? Aí presta bem atenção. Aí, olha só, por quê? Como assim? Ela já está te questionando, ela ganhou autonomia. E aí, amigo, aí já era. Mas não vamos escapar, porque esse assunto também é maravilhoso. Isso dá outro podcast. Vamos agora falar de uma coisa mais específica, né? Assim, para o pessoal que está louco para produzir alguma coisa. Um DVD, um single, uma música, enfim, né? Tem um monte de gente. Qualquer um que vai se meter em produção musical como cliente. Então, Lemir, vamos começar por você. O que esse sujeito não deve fazer? Assim, na minha opinião, o que ele não deve fazer é não ter um roteiro. Porque antigamente, quando a gente entrava para um estúdio, eu comecei a trabalhar muito cedo com o estúdio. Em 1986 eu pus o pé no estúdio pela primeira vez para gravar. E quando você chegava lá, o cara já tinha uma partitura, já tinha um arranjo rolando ali e você tinha que seguir aquela coisa, né? Veio vindo e essa figura do arranjador, do maestro, ele foi sendo abolido assim e tirado fora, né? Então muitas vezes você chega assim e cada um toca o que quer e é sempre importante observar, tem alguém por trás disso que está ganhando com isso. Porque se o produto final ali ele está chegando para as pessoas, tem um custo para o cliente pagar ali. Mas assim, tá sendo eliminado algumas fases aí. Então, para quem queira mexer com a produção, para quem queira mexer com o arranjo, nunca deixe de fora o roteiro,
né? Seja ele musical, ou seja ele do que vai ser feito dentro do estúdio, o planejamento de horas e principalmente assim, aonde que se quer chegar com aquele artista, né? Agora, o cliente em si, né? O cara é artista ou não, tá? Gosta de cantar, é uma dupla que está querendo se formar e tal. Eu já vi isso acontecer demais, né? Assim, as pessoas querem gravar e tal, não sabem nada, não sabem como, enfim, e aí? Nesse caso, não o que não deve fazer, nesse caso, como que essas pessoas podem se proteger e cair na mão de alguém que vai tratá-las com a dignidade que deveria ser? Rapaz, na minha forma de pensar assim, tá faltando, seja o usuário final, seja o consumidor final da música, ou no caso aí você tá falando o cliente que vai contratar, ou a dupla, ou o músico que quer contratar. No geral, tá faltando todo mundo ser mais crítico e mais exigente. E saber do que precisa. Olha, eu tô pagando um músico, então eu quero um resultado musical. O cara que tá consumindo a música, ele consome o que ele quiser ali, seja música de um estilo ou seja de outro. Mas tá faltando ele ser mais crítico. O assunto sempre vai rolar nessa da inteligência artificial, né? O cara, ele poderia pensar assim, o que eu tô ouvindo aqui, será que é bacana mesmo? Eu gosto da comparação com o restaurante, com a comida, porque eu gosto muito de apreciar um sabor de uma comida, né? E você perguntar, cara, o que eu tô pagando aqui realmente vale isso aqui? Então, esse cara que tá contratando, ele deveria ser mais crítico. Ele deveria ser mais exigente, né? Ou seja, talvez esse cara tivesse que passar por uma primeira situação que o preparasse para isso, que ele não fosse direto. Seria isso, Gênesis? Pons? Olha, eu vejo assim, uma pessoa que nunca produziu e quer procurar fazer seu primeiro trabalho. Hoje em dia é tudo muito aberto, então ela vai ter... Eu seria mais clássico, assim. O que não se deve fazer? Planejar sem orçar. Eu sempre falo, o cara chega lá, eu quero fazer uma música, quanto vai custar uma música? Eu falo para ele, depende, amigo. Qual o seu orçamento? Vamos planejar em cima dele? Eu tenho R$1.000 para fazer uma música. Eu falei, por R$1.000? Com R$1.000 nós conseguimos fazer isso. Se você gastar 2.000, você vai conseguir isso. Olha, com 3.000 eu consigo chamar esse fulano e esse fulano. Com 5.000 eu consigo chamar esse fulano e esse aqui, ele vem lá de São Paulo. Com 10.000, vem 2 amigos meus de São Paulo, 2 gravam aqui e nós vamos... Então, basicamente, eu trabalho em cima de orçamento. O que e quanto e como? Me conta qual é o tamanho do seu sonho. Nós vamos dimensionar ele e vamos fazer ele junto. E isso requer o quê? Planejamento. Para isso acontecer, a relação tem que ser uma relação de confiança. Aí tá tudo aí na internet. A pessoa vai ali, vai aqui, vai ali, pesquisa, vê onde se sente bem, porque para fazer música, você tem que ter até um ursinho assim perto de você. Você tem que estar num lugar que você se sente à vontade. Senão você vai passar por uma experiência que pode ser muitas vezes ruim. Eu já vi muita gente sofrer, mas sofrer muito em estúdio. Eu já sofri muito em estúdio. Para terminar trabalho. Teve trabalho assim, eu queria morrer e o negócio não acabava. Assim, estúdio é um negócio então, muito negócio. louco. A hora que aperta aquele botãozinho vermelho ali, começa hoje menos tenso, né? Mas na época era muito tenso, né? Tava pagando por hora. O sujeito acha que canta. Eu lembro. Rapaz do céu. O sujeito acha que canta pra capeta e aí chega lá, você põe o cara pra cantar e, nossa, aí quando você mostra pra ele assim, a realidade, nossa, é triste. Tem muita gente enganando, muita gente, né? O cara faz de conta que ele canta, o outro faz de conta que acredita. Muita gente tomando dinheiro das resolve pessoas. Na Mix. Você lembra uma história? Resolve na Mix é bom, né? Aí não resolveu na Mix, não, mas resolve na massa. Não, gente. Você lembra uma história que você me contou de uma dupla que chegou pra gravar e a senhora queria vender a casa dela? Pois é, cara. Então, tem gente que não tem escrúpulo, deixa a senhora vender a casa dela. É um absurdo, né? E a dupla tá acreditando que tá cantando
e o outro tá acreditando que ele... Fingindo que É fingindo, né? É. Agora é engraçado, de vez em quando alguém me questiona sobre isso, eu queria gravar e tal, como é que é? Porque assim, você mexe com comunicação, todo mundo acha que você entende de tudo, né? Sim. Mas enfim, aí, como eu já tive estúdio e tal, mas enfim, aí de vez em quando alguém me pergunta, como é que eu faço e tal, tô com um projeto assim, sabe? A última vez foi um amigo meu que tem uma bandinha de rock, o cara já tá assim nessa faixa entre 50 e 60, né, e tal. Aí, cara, é impressionante. Todas as vezes eu explico o beabá, entendeu? E explico por que tem que ser daquele jeito e tal, mas normalmente todos fazem merda, entendeu? Fazem. É incrível, cara. Como é que pode, entendeu? E um grande problema da era digital, que é esse grande volume e popularização de informação, é exatamente a banalização da mão de obra. O cara acha que vai chegar num estúdio lá que tem 200 mil de investimento e fazer uma música, não sei o que, com 100, 200 reais. É impressionante, tem gente que acredita nisso. Então. A pessoa não entende que aquilo ali tem um custo hora para funcionar. Não, e o conhecimento não vale nada. Não, né? não, o know-how não vale nada, né? Isso aí eu acho um absurdo. Pô, tem cara que tem 40 anos, a mim tem 50 anos de profissão, eu devo estar mais ou menos por aí também. Pois é. 50 não, né, Lemir? Aí eu judiei demais. Né? Não é tanto assim, mas uns 30, né? Uns 30 anos de profissão. Tem muita coisa envolvida. Não é? Aí tem gente que chega lá, não, mas... Eu conheci um exemplo assim de inocência. Conheci um senhor, que precisava de um teclado, conheci. Ele foi lá. Aí falou, eu vou gravar 5 músicas com você aqui em outubro. Eu falei, senhor, vai. 5? É. Aí ele falou, o rapaz lá que eu tô trabalhando, ele cobra R$250 a música. Nossa Senhora da Aparecida. Aí eu falei, pois é, mas eu não dou conta de trabalhar nesse valor pro senhor, não. Eu cobro 250 por hora. Uhum. Aí ele falou, não, mas em 1 hora eu faço 5 músicas. É mole, cara. Faz, velho. Você ligar o microfone lá e... Faz. Você Faz esse playback aí. Não gente, então é complicado. Essa banalização da mão de obra, assim, ela é difícil em todos os aspectos. A publicidade sofreu muito com isso. O DJ tem muita influência nisso também. Porque, assim como músicos, existem níveis de DJ. Sim. Tem DJs que são músicos, que fazem performance e que fazem as composições. E a gente sabe que tem gente que toca com player desligado. Tem cara que só é player de música. É uma competição injusta porque eles disputam o cenário com as bandas e normalmente ganham mais, o que é incrível. Claro, né? Lógico, porque é uma banda, a banda tem lá um monte de custos, dividir com um monte de gente e tal, enfim, né? Mas assim... Tem todas essas complicações. Para quem vai... O que você está chamando de cliente, para quem vai fazer o primeiro trabalho, o que eu diria é planejamento e pesquisa. E planejamento no sentido de orçamento. Eu tenho isso para fazer. O que eu quero fazer? 1 música, 5 músicas? E pesquisa até... Para quem produz, o que eu diria é estude e pratique, porque não tem fim. E assim, produtor... Eu gostava de tocar piano. Eu gostava de tocar piano quando era menina, assim. Quando eu entrei para esse mundo, você não tem quase tempo de tocar piano, mas não. Tanto upgrade, não sei o que, você opera, eu sei que mixa, eu sei que faz isso, eu sei que não sei o que, você que faz contato, você corre ali. Então, estude, planeje do mesmo jeito e tem um foco, né? Que direção, para que lado eu vou. Engraçado é que todos nós aqui pegamos o tempo do analógico, né? Assim, todos nós pegamos esse tempo. Então, gravação feita em fita, né? Ou em acetato. Eu cheguei a gravar comerciais, como locutor, por exemplo, direto no acetato. 78 rotações, o acetato, né, e tal. Lá no estúdio do Íris, o Íris Mendes, né? Mendes. O primeiro Álvaro, estúdio de Goiânia, né? E o Álvaro chamava Discos Araguaia, era ali no segundo endereço que ele tinha ali no Mercado Popular, ali ali no centro e tal, tinha lá. Mas ele tinha sido antes em outro lugar,
E quem era quando eu tive lá a primeira vez no estúdio do Íris, eu já tinha trabalhado na TV Globo em Brasília, nessa época, 70 e poucos. E aí o César Canedo, Cezinha, que era um dos técnicos lá. Mas você gravava no acetato, direto no acetato, pra você ter uma ideia. Além de fazer em fita, porque às vezes o negócio era para o acetato, já fazia direto, né? Então assim, pegamos essa fase aí, essa época, né? Você vem do analógico para cá e tal. Mas o digital tirou muita gente, tirou um emprego de muita gente. É verdade. Você acabou de falar aí, ó. No analógico você tinha um assistente de estúdio, né? No estúdio para produção musical, por exemplo, você tinha contra-regra, você tinha um auxiliar do técnico, você tinha o técnico de gravação, você tinha o cara que mixava, que normalmente nem era o técnico de gravação, você entendeu? Enfim, tinha muita gente envolvida naquilo e tal, era outra coisa. Sim. Agora, hoje em dia não. O Gênison mesmo é um exemplo disso. Ele toca o piano, grava, dirige a gravação, às vezes canta. O Emílio é a mesma coisa. Então, você é a mesma coisa. Então você acaba fazendo regimenta, coordena. Tudo. E aí quando você explica para o sujeito que ele tem que pagar por isso, você fala, não, mas como assim? É como se fosse uma obrigação. Não, isso aí está implícito. Tá tudo implícito, entendeu? Você não, assim, o seu conhecimento. E outra coisa, a gente sabe claramente, né, que uma coisa é o profissional que tem o bom senso, que tem a musicalidade, né, que tem a responsabilidade de trabalhar para o cliente ter um resultado legal do ponto de vista artístico, que é outra coisa difícil para capeta de você conseguir, né? Porque quando o cara entra no estúdio para gravar, às vezes normalmente ele canta bem e tal, chega lá, o cara trava, não consegue cantar nada, vira aquela desgraça, entendeu? E aí você tenta isso, tenta aquilo, não tem jeito, cara, entendeu? Então, quando eu digo isso para uma pessoa, né, que está querendo gravar alguma coisa, eu explico o beabá completo, entendeu? Eu falo assim, ó, você tem R$1.000, quer fazer um disco? Se você conseguir fazer uma música, mais ou menos, já vai ser muito bom. Mas por quê? Porque se você fazer um disco com 1.000, você gravar 10 com 1.000, você só vai fazer porcaria. Entendeu? Não adianta. E você explica. Um mês depois o cara volta e fala assim, não, eu fiz, e aí? Não sei, sabe, não era bem isso que eu queria. Você jogou o dinheiro fora, entendeu? Só fez porcaria, não vai virar nada, entende? Mas é desse jeito. E aí, a internet, gente, é a motivadora disso. Lá o cara acha um monte de histórias mentirosas, dizendo que isso, que aquilo, que aquilo outro. Ele acredita, por exemplo, que lá no estúdio do Gênison, por exemplo, né? O cara fala, não, cara, o cara faz tudo no teclado. Rapaz, mas eu vou falar, ele faz tudo no teclado, mas você vê o tanto de teclado que tem no estúdio desse homem aqui, e você fica doido. Não, e não é só isso. Fala assim, ó, tá, mas ele não tem que entender de música para fazer, não? Ele tem, não, precisa. Claro. Tudo que ele tocou lá, ele não tocou, entendeu? Ou seja, então, cara, aí, sem contar a produção que aquilo exigiu, sem contar a paciência, porque, ó, Lemir, o que você sente quando alguém vai botar voz em alguma coisa no seu estúdio e aquilo não tá bom? Rapaz, eu não sinto nada. Tô brincando. Eu acho que a gente chegou num ponto, assim, que as pessoas precisam ter senso crítico. Aquele cara que não tem senso crítico, eu acho que ele deveria... Não sei se eu consigo fazer isso. O cara deveria refletir e pensar, onde é que está o meu senso crítico? As pessoas, elas escutam uma música... não vou falar nome não, mas escuta um determinado estilo aqui, escuta outro, ele acha que aquilo ali é tudo igual, entendeu? Então ela precisaria, independente do estilo musical, ela deveria ter observar se aquilo de fato, a profundidade daquilo, se está bem gravado, se a voz está boa, né? Quando o cara chega para cantar e... Tem gente que já acha que já está 100% bom. Eu já ouvi falar assim, tem um pessoal da igreja, eu frequento a igreja e dou um curso lá, atualmente estamos dando um curso sobre para os técnicos de som, para melhorar a qualidade sonora. E eu vejo assim que o pessoal não tem experiência de banda, de estar junto.
E tem uma cantora que dá uma aula de vocal para aquele pessoal lá, e tem gente que chega e fala, eu não preciso fazer a aula, porque eu já sei tudo. Então, essa pessoa, ela precisaria ter um senso crítico. Ela deveria perceber assim, será que realmente eu estou bem? O cara chega para gravar no estúdio, ele deveria observar, será que isso tá bom mesmo? Agora, o que é pior, né? Muitas vezes ele grava e já acha aquilo ótimo. Ô, Gênesis, quantos artistas você grava? Rapaz, Quantos artistas você grava no seu estúdio, ou gravou no seu estúdio nos últimos 2 anos, que não tinha a menor noção? graças a Deus. Graças a Deus, nenhum. Poucos. Poucos. Até porque com toda essa evolução digital e com essa ligação de áudio e imagem, hoje em dia um produtor musical também tem que ter uma possibilidade, vamos chamar assim, uma pitada de vídeo. Então eu peguei, por acaso, um aluno queria fazer uma homenagem para a esposa cantando, e aí você tem o recurso de botar o aluno me dublando, aí eu vou lá e pego a voz dele, dos filhos dele, dou um tapinha, fica bonitinho, pá. Mas aí é outra coisa, É né? outra coisa. Isso não é Agora, música. artista sem noção, graças a Deus nenhum. Mas é difícil, né? Muito. Mas assim, show. Você já Até porque nós estamos ficando velho, né? Eu tô Sim. ficando velho, ficando chato. Chato eu já era, tô ficando mais. Não, eu acho que a O experiência. que acontece? Eu corro. Você corre? Eu corro. A hora que eu vejo o tamanho do abacaxi assim, Até logo. Já sai fora. Eu indico 30 pessoas. Falo, tem esse aqui, eu tô viajando amanhã, eu volto só no carnaval. E tem uns sacanas que pegam as pessoas de propósito e indicam pra você, né? Tem. Eu quando Tem gente boa. Eu tenho uns caras. Cara, comigo- que eu já pergunto assim: quem deu meu telefone pra você? Pois é. Não, assim, Fala logo, eu vou lá matar. deixa eu te contar. Assim, eu jurei que eu não ia fazer isso, porque aqui Mas não é isso. É porque, olha, tem épocas que você aceita. Eu tenho 4 filhos, eu criei 4 filhos com música. Então tem épocas que você aceita qualquer coisa por qualquer tanto. Claro. Entendeu? Seu filho abrir a porta da geladeira e falar, pai, só tem água. Pronto. Você fica louco. É. Então tem épocas que a gente pode até falar assim, eu era uma puta. Eu fazia qualquer coisa, tocava em enterro, tocava em circo, o que aparecesse para fazer, produzia jingle, produzia não sei o quê, produzia 40 discos para Assembleia de Deus, saía assim, de 3 em 3 dias saía um uau, Mas você tinha um motivo Tinha um pra motivo. isso. Claro. Graças a Deus, hoje, graças a Deus mesmo, hoje eu percebo que a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida é meu tempo. Eu não tenho coragem, porque eu sei que eu não vou... Se o trabalho não for agradável para mim fazer, se aquilo não for uma coisa que eu vejo que vai dar um resultado profissional, enriquecedor para mim e para quem eu estou fazendo, eu não entro. Não entro. Não vale a pena. Não. Realmente, Não vale a pena. realmente não vale a pena. Agora, uma outra coisa que eu queria falar com vocês aqui é sobre a produção musical para profissionais, principalmente da publicidade, né? Vamos colocar aí. Antigamente... Tem gente me xingando lá na porta de casa, Léo. Tem? Tem. Que beleza, hein? E eu posso com um negócio desse, Alemir? Mas aí é o seguinte, pensa bem aqui. Antigamente, né, assim, na época do digital, do analógico, uma agência, né, te contratava para fazer um jingle, e ela te pagava o que a gente chama de demo. Né? Demo para você aí que é religioso, não é o capeta. É diminutivo de demonstrativo. Demonstrativo. Pronto, né? Para ficar mais claro. Então a agência contratava você fazia a demo, né? Se a agência aprovasse, aquilo ia para uma produção real e o preço estava incluído no que você vai cobrar ou cobraria. Beleza? Mas isso virou uma putaria desgraçada. Aí primeiro vieram a leva de profissionais da mesma área, né? Os pseudos jinglistas aí de tudo quanto é espécie, assim, enfim, né? E veio o digital, né? Esse relacionamento hoje, né, para vocês que continuam produzindo isso,
esse relacionamento melhorou, piorou? O digital trouxe algum benefício ou as agências estão tão sem vergonhas quanto qualquer um? Rapaz, quem bate primeiro? Pode ir. Quem bate primeiro é bom. Rapaz, Arruma um taco aí. Eu cheguei à conclusão seguinte: tudo é questão de postura do profissional também. Porque antigamente, quando você fala esse tempo de demo, o que acontecia? O cara pedia uma demo para mim, pedia uma demo para o Lemir, pedia uma demo para o terceiro. E não pagava ninguém, né? Não, a demo não pagava ninguém e pegava a sua ideia e mandava produzir com 1/4 por 1/3 do preço. Aí eu falei, gente, esse negócio ou mudo ou eu paro. Aí eu mudei de postura. O negócio é o seguinte, eu não faço demo. Você quer fazer um jingle? Beleza. Eu quero 50% adiantado, ou então é pessoa da minha confiança que eu já sei que não vou ter problema. Eu faço 10 vezes. Claro. Mas assim, você não vai pedir nem demo nem vai fazer com outra pessoa. Um dia desse eu passei por uma dessas. Entrei para fazer um trabalho. No meio do trabalho, que já estava pronto, delineado, o cara me mandou, eu fiz, ficou pronto. Entrou um assessor de marketing, de não sei quem, e o cara achou que tinha que mudar tudo. Eu fiz 9 versões do material. Jesus Cristo. Aí quando o rapaz achou que estava aprovado, chegou o superintendente e aprovou a primeira. Ou Olha seja, que situação. É difícil, né? difícil não, isso é insano, né? Insano. Começa que a pessoa que te contratou não era a pessoa que tinha que ter te contratado, porque se ela não é quem vai aprovar a merda do serviço que você está fazendo. Mas, teoricamente, entendeu? esse mercado de publicidade ele é muito tem a dó. delicado. Muito delicado. Eu lembro da minha primeira experiência nesse mercado. Eu fui gravar um jingle no Rinaldo Barra, amigo meu. Gravei o jingle, era eu, Cláudio Vespar, a gente tinha uma produtora junto, não tinha nada, a gente só tinha ideia. Meu parceiro. Aí nós fomos gravar o jingle lá no Rinaldo Barra, o João Marcelo cantou, a Priscila Baruti cantou, o jingle ficou lindo, pá, aí levei lá pro... Aí quando eu saí, o Rinaldo falou assim, olha, eu não gravo mais aqui pra você não, viu? Eu, o que foi, Rinaldo, não sei o quê. Ele falou, não, você é meu concorrente, eu não posso mais te gravar, eu sinto muito, se vira, tá? Delicado, Rinaldo é um cara finíssimo. Aí eu cheguei no Air Seabra. Aí tá aqui o jingle que eu fiz aqui. O Air é dono de agência. É, dono de agência. E o Rinaldo me falou, olha, se ele te pedir a fita, não deixa. Uai. E eu era menino. Aí eu cheguei no Air, assim, ele ouviu o jingle, gostou pra caramba. Ele falou, beleza, posso ficar com a fita? Eu, não! Não. Ele me deu um tapinha nas costas, assim, não preocupa não. Naquele tempo era analógico, entendeu? Se fosse digital, a gente dava um picote, né? Deixava com ele. Mas, entendeu? Ou seja... O mercado publicitário, eu penso assim que tá carente do publicitário. Do publicitário. Eu trabalhei 15 anos ali com o Hamilton Carneiro, um homem forte, né? Aquele cara que ele vende bem o produto para o cliente dele, ele firma o golpe ali, né? Então, quando ele criava uma campanha, o cliente confiava nele e falava, esse aqui é. E ele, um cara muito seguro, batia o pé e ia ali, né? No que ele estava pensando. Que é o papel de todo publicitário. Que deveria ser, pelo menos. Mas eu lembro assim porque se quem decide é o seu cliente, você está enrolado. Você fica na mão do cliente e outra coisa, o cliente, às vezes ele gosta, aí chega a namorada dele e fala, não gostei, aí ferrou tudo. Ferrou. Não, é desse jeito. Rapaz, é complicado porque eu acho que é tudo uma questão de postura de quem está contratando e de quem está executando. Porque senão a gente tem que chegar numa forma que vai ter que ter contrato escrito para tudo. Porque o cara pede uma coisa e depois quer outra. E não é só isso. Ele não entende que tem custo. É tempo. Como que não tem custo? Claro. Não, você podia fazer isso, virar a galera isso. que está saindo da faculdade também, muitas vezes está saindo sem conhecer as etapas, sem conhecer assim os pontos. Eu lembro uma vez que estava fazendo um material para um supermercado famoso aqui de Goiânia, aí eu fiz o material e a pessoa que estava responsável de conversar comigo, a pessoa da agência,
eu tinha falado lá um valor de uma locução, todo mundo sabe quanto custa uma locução em Goiânia, né? E eu falei, não, se você for fazer essa locução com um locutor de São Paulo, vai te cobrar uns 3 mil. Deu um pulo assim e falou... E pode chegar a 20, Uai, mas né? tem isso? Aí quando eu falei assim que existe um locutor que cobra 20 mil reais por 30 segundos, ela falou, mentira sua. Eu tive que pegar o site e enviar pra pessoa, faz um lançamento com ele aí. Chama o Ferreira Martins aí pra você ver. Aí as pessoas não têm noção, assim. Às vezes sai de uma faculdade lá sem noção do que é o mercado, de como é que funciona, o que deveria funcionar. Exato. Então tem de tudo nesse mercado. Tem de tudo. Ô Rodrigo, nós estamos aqui nesse bate-papo aqui há quanto tempo? Só para eu infernizar a vida do gente. 1 hora? Exatamente 1 hora. Tá, não. Então assim, eu vou... Vamos finalizar aqui a nossa conversa, né? Hein? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tô sendo xingado. Ai. Mas então, assim, só pra gente encerrar esse papo aqui, porque nós vamos precisar falar mais sobre isso, sabe por quê? Porque as pessoas vão assistir esse podcast e vão dizer, faltou isso, faltou aquilo, O assunto é extenso. eu queria que falasse mais sobre isso, mais sobre aquilo. Por exemplo, a gente poderia falar... Etapas de produção. De como produção, começar, como planejar, fazer um planejamento a gente poderia falar de montagem, de setup, né? Que os caras... Enfim, tem um monte de... Dimensionamento, que é uma coisa que as pessoas não têm muita ideia. O cara compra uma interface de ponta e compra um monitor de R$500. Não faz isso comigo. Então, ou ao contrário, compra um monitor de 10 pau e uma interface que corta grave e agudo, com aquela beleza, o que adiantou? Pois é, então assim, tem muita coisa Dimensionar setup, tem muita coisa que a gente poderia fazer, né? Mas eu tenho certeza que vocês dois, principalmente, quando forem assistir esse podcast, vocês vão entender... Não é só dar risada. Vocês vão entender que essa mesa aqui não é bumbo, entendeu? Porque o que vocês bateram na porra da mesa... E eu com esse toquinho aqui. A mesa não é bumbo, entendeu, cara? Cara, mas foi um festival de porrada em cima da mesa, né? A gente não tem fone, né? Não tem. Peraí, a gente tem o ritmo interno. Deixa eu te falar, não tem fone, mala. É celular. Porque você não quis fone, porque tinha fone aí pra você usar. Não, entendeu? Imagina de fone. E eu aqui ouvindo os bonitos conversando e batendo na mesa o tempo inteiro. Não não gosto. Essa orelha minha aqui é sensível. Entendi. Então, assim, engraçado como é que funciona a cabeça da gente, né? Vocês dando porrada na mesa, batendo e tal, e eu pensando aqui, como é que eu vou resolver? Eu já resolvi isso uma vez, na Rádio Companhia, que foi eu que montei. O que eu fiz? Eu criei um pedestal, né? Que ficava no centro da mesa, mas sem tocar na mesa. Porque no primeiro dia já tive esse problema, né? Aquela sessão de porrada na mesa, todo mundo falando, batendo. Eu falei, cara, não dá. Aí, Companhia FM eu gostava, viu? Nós aqui. Ouvia agora, direto. Pra você ver, só abrindo aqui um parênteses antes da gente encerrar, aquela rádio, né? Sim. Foi um projeto que eu desenvolvi para um grupo de empresários aí, e assim, eu me lembro, eu vou arrumar alguns inimigos agora. Sim. Eu me lembro que na reunião que a gente fez, tal, né? Falei, vocês podem escolher, eu sou um profissional, entendeu? O que vocês determinarem é o que eu vou fazer. Não, mas a gente queria que você desse uma opinião, assim, né? O que a gente vai fazer com a rádio, com o canal e tal. Eu falei, vocês podem fazer uma rádio gospel, se vocês quiserem. Eu acho que tem um espaço aí, porque o gospel está muito voltado para esse canal, e se fizesse uma coisa mais profissional, que aliás, a rádio gospel não tem nada de profissional, entendeu? Mas enfim... aí tá, no rádio popular vocês vão ter uma concorrência muito maior, por isso e tal. Aqui, aí, para definir a companhia, eu disse, existe um espaço entre a interativa e a executiva de faixa, entendeu? Que eu acho que não está preenchida. Que você vai tocar música boa, né, de boa qualidade e tal, você vai poder falar num nível muito bom e tal, coisa que nem a interativa nem a executiva fazia na época, né, e acho que nem faz até hoje. Ou seja, a interativa era uma rádio que estava ali entre 14 e 20 anos, 25 anos no máximo, né? E a interativa a executiva acima de 60, certo? Então a minha proposta, mostrei para eles, então nós temos aqui entre 25 e 55 anos, né? Uma faixa de gente órfã de um veículo de comunicação, né? Que tivesse uma pegada para essa gente, né? Um troço mais contemporâneo e tal.
Aí, ele disse, não, a gente quer uma rádio classe A. Eu falei, classe A? Falei, classe A, mas pode ser no sertanejo, né? Tem como fazer uma rádio classe A no sertanejo? Tem, claro que tem. Pode ser no rock, pode ser em qualquer lugar, né? Não, a gente quer uma rádio classe A assim como executivo. Falei, não, então vocês querem uma rádio brega, vocês não querem uma rádio... Aí é que vem o inimigo. Por quê? Deixa eu explicar por que eu disse isso. Porque se você mistura, se você toca Richard Clayderman na sua programação, é brega. Você toca Roupa Nova, é brega. Você toca Joana, é brega. E mistura isso com Tom Jobim, é mais brega ainda. Então, nesse sentido, não é brega porque é ruim, porque não sei o que, não. É no sentido profissional, certo? Os estilos de música dessa galera você não pode misturar. Ele era chamado de brega. E não é só por isso, você não pode misturar. O cara que gosta de bossa nova, por exemplo, aí você faz um programa de bossa nova, aí lá no meio você toca lá um troço que não tem nada a ver com bossa nova. Você fala, cara, mas de onde você tirou que isso aí é bossa nova? É mais ou menos isso. Então, numa programação, no rádio, não na televisão não, mas no rádio é assim. Então, misturou, não é brega, tá? Aí toparam fazer, né? Toparam me ouvir e tal, e a gente montou uma emissora que tocava muita coisa boa, né? Assim, eu recuperei muita gente boa e ficou um negócio assim, há 18 anos atrás, cara, seria uma referência ainda hoje, entendeu? Isso aqui que a gente está fazendo aqui, que agora chama podcast, lá chamava Debate e Companhia, que era exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Agora só estamos incluindo aqui as imagens. Demais essa companhia. Então, muita gente, lá tinha blues, jazz, bossa nova, poesia, rock and roll, da melhor qualidade. Eu me lembro, cara, que eu tocava coisas assim, que o Brasil nunca teve acesso, né? Muitas bandas de rock, porque a gente aqui no Brasil, você só teve acesso, o público em geral, veja que eu estou falando de 18 anos atrás. Até então, durante a era de ouro, né, você só teve acesso ao que as companhias permitiram. Então, a maioria o povo nem conhecia. Então, muita gente boa, cara. Os caras falam assim, cara, que artista é esse? Que banda é essa? Eu falo, não, essa banda já não existe mais. Ou esse cara aqui já morreu tem 20 anos, enfim. Sabe essas coisas? Sim. Mas foi muito bom porque a gente criou uma referência, né? E a rádio arrebentou no público que deveria arrebentar, entendeu? Cumpriu seu papel. Mas então é o seguinte, pessoal, eu vou tentar resolver esse pepino da porrada na mesa, porque eu não sei como que eu vou fazer isso. Assim, eu acho que eu vou fazer um curso. Primeiro, vai ter um curso ali na entrada. Ou então você põe um travesseiro. Como participar. Como participar de um podcast educadamente. Como participar do podcast. A mesa não foi feita para dar porrada, a mesa foi feita para você se apoiar e tal. Você viu que se você ver, você não vai ver eu dando porrada, mas enfim. Então é isso, mas fica aqui a promessa de que se você vai se inscrever, vai participar e tal, se você quiser saber mais sobre produção musical, tenho certeza que tanto o Olemir quanto o Ponce, né, Genison, mas pode chamar de Ponce, né, ele prefere Ponce porque não causa problema. O cara chama Genison, presta atenção, o cara chama Genison, e aí os caras chamam de Genilson, Genson, tudo menos Genison, né? Enfim, Genison, então, JJ Genison. Aí, porque ele optou pelo sobrenome, Ponce, é mais prático. Ponce, com viu? Com no final, porque o engraçado é isso. Tem isso ainda. Aí eu chego, Ponce. Assumi o Ponce, vai ser Ponce agora, acabou meus problemas, acabaram-se meus problemas. Aí o primeiro lugar que eu cheguei, assim, uma portaria de um prédio, a menina, pois não, vai subir, como é o nome do senhor? Ponce. Eu falei, Ponce. A mulher pega e escreve Ponsi. Eu falei, não, é maldição, né? Não, maldição, isso é uma maldição. Você nunca foi chamar de Ponche, não? Pois vira Ponche. Põe italiano, Ponte. Ponte. Enfim, é uma maldição, mas a gente vai lidando bem com isso. É coisa da vida. Capeta chupando manga. Né? Ô, gente, então, valeu muito. Desculpa os tapas na mesa, porque a gente se empolga. Não, valeu muito esse primeiro. Não né? Olha, deu um tapa no microfone. Esse primeiro programa aqui valeu já, né? Apesar das porradas na mesa, tá tudo certo. O Leme. Agradeço o convite, foi muito prazeroso estar aqui. Foi divertido. Muito legal estar aqui com o mestre Genson, né? E contigo, Leal. Obrigado, Rodrigo, aí. E vamos abrir o objetivo é sempre fazer o melhor áudio. Com certeza. Não dá pra convidar pro show amanhã, né, Lemir? Claro, não vai dar, porque não vai. A gente convidava, mas
Nós estivemos em Pirinópolis no dia 20 tocando. Foi massa. Foi ótimo. massa. Ó, então, você que esteve acompanhando mais esse Blog Cidade Podcast, muito obrigado. Se você se cadastrar no canal, vai ser legal. Você pode opinar, perguntar, tal, sugerir temas, pessoas, enfim, estamos aqui. Eu quero sugerir. Porque Porque você tem um blog Cidade, né? Aproveita o momento e cria o Porrada na Mesa. Porrada na mesa. Um programa assim, sem limite. Não, um quadro dentro quadro, Porrada na Mesa. Porrada na mesa. Puta merda, cara. Cara, vou te falar. Que bosta. Mas então, enfim, é isso. Ó, então falou. Um abraço. Tchau. Falou. Muito bom.